mais uma live assim, sem demora. Glória a Deus nas alturas. A morte é o prêmio do pecado. A morte é o prêmio do pecado. Paulo diz: todos correm, só um leva prêmio. Eles também correm e também são premiados. E o prêmio deles é a morte. Eles, os quais? Os do outro lado. Quem são estes do outro lado? Da semente do maligno. Existem duas sementes, dois povos. Não é só um povo e uma só nação. Dois povos e duas nações. Dois povos e dois reinos. E cada povo tem o seu rei. E cada rei dá o seu ganho, o seu salário aos seus trabalhadores. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores e poderia agradar os dois. Um é o Senhor Jesus e o outro é o Senhor do mundo. Jesus dá o seu prêmio aos seus servos. Também o Senhor do mundo premia os seus servos. Então, o prêmio do Senhor deste mundo, ou então do príncipe deste mundo, é a morte. Porque ele é o príncipe da morte. Aquele que tem o império da morte. Que faz da morte o salário dos seus servos. Por isso, cuidado com o pecado. O pecado mata. O pecado mata. A morte é o salário do pecado. Ou então o salário do pecado é a morte. E o que é a morte? Morte é a condenação para sempre. Como isso acontece? Condenado para sempre e eternamente no espírito e não no físico, pois o físico não pode entrar na eternidade. Se o físico não entra na eternidade, então a condenação é no espírito. Os homens, acima de tudo, também têm uma alma e espírito. E essa alma é que é lançada no inferno. E os seus corpos um dia vão ressuscitar para, junto com as suas almas, serem lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Entenderam? Quando os corpos ressuscitarem, não terão corpos físicos, mas sim espirituais. Assim como a semente da jinguba, sei lá, do feijão, quando é lançada na terra, ela vai nascer com outro corpo. Assim também os mortos, quer os que morreram, ou então os que dormem no Senhor, e os que morreram por causa dos seus pecados, todos vão ressuscitar, cada um segundo a sua ordem. Primeiro, os que dormiram com o Senhor. E segundo, os condenados no inferno. Seus corpos ressuscitarão para serem julgados e lançados no lago de fogo
que arde com enxofre, então já não serão corpos físicos, mas espirituais, que poderão suportar não somente o fogo, e também a eternidade. Entenderam? Então, se o salário da justiça é a vida, o salário do pecado é a morte. O que é isso, o salário da justiça, a vida? Então, os que praticam justiça alcançarão vida eterna. Nem sempre. Esta justiça que é pela fé e não pelas obras. O que é isso? Justiça pela fé e não pelas obras. É o pecador que foi justificado sem fazer nada, mas depois que foi justificado, agora vai fazer nada. Agora vai fazer. E ele vai fazer não o que ele quer fazer, o que Deus preparou para ele fazer. Esta é a justiça segundo a fé. Fé com obras. Crendo no Senhor Jesus, e esse Jesus preparou boas obras, e nessas boas obras os seus justos, que foram justificados pela fé, poderão andar nelas. Então, estes são os que serão galardoados com a vida. Ok? Estes são os que têm seus nomes escritos no livro da vida. Quem tem o seu nome escrito no livro da vida, este aqui alcançou a vida eterna. Foi salvo. Escapou da ira de Deus, da condenação do inferno. Mas todos aqueles que permanecem em pecado, que rejeitaram o Filho de Deus e continuam a andar em pecado, então o seu Senhor vai lhes dar o seu prêmio, a condenação eterna. Por isso eu disse que cada um desses dois senhores, cada um tem o prêmio, salário, recompensa, ganho para dar aos seus servos. Jesus veio para dar vida, e também a vida tem abundância consigo mesmo. E o diabo, que é o inimigo, o ladrão, o salteador, mercenário, veio para matar, morte, para roubar, morte, para destruir, morte. Por isso, aceitem ao Filho de Deus, arrependam-se dos vossos pecados, renunciem ao mundo, pratiquem a verdade, e assim escapareis da condenação do inferno. Não presumais em vós mesmos que vocês são filhos de Deus. Os filhos de Deus praticam a justiça. Os filhos de Deus creiam em Jesus Cristo. Os filhos de Deus amam a Jesus de Nazaré. Os filhos de Deus guardam sua palavra. Os filhos de Deus andam no temor e santidade. Os filhos de Deus fazem a vontade de Deus. Ok? Todo aquele que presume em si mesmo que é filho de Deus e não anda na justiça, e não guarda, não ama a palavra, este é mentiroso. Este não é filho de Deus. Este é o sinal para você saber se és filho de Deus ou não. Não somente você crê e também guarda a sua palavra. Os filhos do maligno, muitos deles não creem em Jesus e outros creem em Jesus. Não, calma aí. Entenderam o que eu estou a falar? Os filhos do maligno, tem uns que não creem em Jesus e tem outro grupo que crê em Jesus. Ok? Tem os incrédulos, ateus, religiosos de outras religiões que não têm nada a ver com Jesus. Esses não creem em Jesus. Para eles Jesus é uma mentira. Para eles Jesus é uma coisa que foi fabricada. Para eles Jesus é mais um mito. Ou então Jesus é um simples profeta, é uma simples pessoa que passou aqui e praticou bem. Mas não creiam na divindade do Filho de Deus. Não creiam na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não creiam na redenção de Jesus Cristo. Então, estes não creem. Mas estamos a ver, o mundo está cheio de crentes desviados. O mundo está cheio de religiosos desviados. Cristãos mundanos. Então,
Esses creem em Jesus. Creiam na divindade de Jesus. Creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creiam que o Filho de Deus se encarnou para a redenção. Creiam na redenção, ou então na morte e ressurreição de Jesus. Creiam na ascensão de Jesus, na glorificação de Jesus. Creiam na vinda de Jesus, ou então no regresso de Jesus. Creiam no juízo eterno. Creiam em todas as promessas, mas reprovam na eficiência eficaz da palavra. Ok? Eles creiam, mas não vivem. Não praticam a palavra de Deus. Não amam aquele a quem eles creem. Eles creem em Jesus, mas odeiam Jesus. E quem são os que creem e odeiam a Jesus? São os que creem que Jesus existe, mas não fazem a vontade de Jesus. Quem não faz a vontade de Jesus, odeia Jesus. Quem faz a vontade de Jesus, faz a vontade do Pai. Quem faz a vontade de Jesus, ama Jesus. Quem ama Jesus, amou também o Pai. Porque o Pai e Jesus são um. Agradeço no Santo Espírito. Agradeço no Deus Filho. Então, ouvistes, ó povo da terra. Então, tem muitos crentes que odeiam Jesus. Tem muitos cristãos que não amam a Jesus. Que odeiam Jesus. Se você não ama, então você odeia. Não tem outro meio termo. Ou nós amamos, ou nós odiamos. Talvez a palavra odiar é muito forte para ti. Ou nós amamos, ou nós aborrecemos. Se nós amamos, guardamos a sua palavra. Se me amares, disse Jesus, guardareis a minha palavra. Se me amardes, guardareis a minha palavra. E quem é o que me ama, senão aquele que guarda a minha palavra? E este, disse Jesus, será amado do meu Pai. E porque foi amado pelo meu Pai, pela resposta de Ele me amar, então nós viremos até Ele. Não disse eu, nós viremos até Ele. Nós quem? Eu e o Pai viremos até Ele e faremos nele morada. E quando nós fizermos morada neste homem, este homem se tornou filho de Deus, porque foi amado pelo Pai, porquanto Ele me amou. E assim recebeu o Espírito Santo. E já não é mais filho do maligno, já não é mais nascido da carne, mas sim é o nascido do Espírito. E o Espírito Santo, segundo a promessa de Jesus, que ele viria para guiar os humanos em toda a verdade. Então esse Espírito que o Pai deu ao que o amou e que foi amado por ele, então vai ajudar esta pessoa a andar na verdade, a guardar a palavra. Não o Espírito Santo que vai guardar a palavra, não o Espírito Santo que vai andar em toda a verdade, mas ele vai te ajudar a guardar a palavra. Ele vai te ajudar a te guiar em toda a verdade. Ajuda não significa que ele é que vai fazer, é você, mas sabendo que existem fraquezas humanas, então ele entra em ação para ajudar, para te guiar, para te mostrar, para te exortar, para te repreender, para te açoitar. Tudo isso porque ele te ama, pois o Espírito do Senhor nos guiará em toda a verdade. E muitos pensam que o Espírito Santo vai vir viver o Evangelho neles. E muitos pensam que o Espírito Santo vai vir guardar a palavra neles. Então, não, eu sou homem, eu não consigo, o Espírito Santo vai fazer. Não, você vai fazer. Conta com a sua ajuda. Sua ajuda alcança, ou então é muito mais do que nós podemos pensar, como não somente repreensão, exortação, a condução, mas também ele instrui, ele alerta, ele adverte os perigos e também convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso tudo aí. Então, saibam disso. Cuidado com a morte. E eu vejo uma multidão presumando em si mesmo. Somos filhos de Deus. Eu vejo uma multidão caminhando para baixo e dizendo somos filhos de Deus. A história se repete. Uma nação em terra condenada
Mas a nação batia os peitos e diziam: nós somos filhos de Deus, nosso Deus é o Deus de Abraão, nosso pai é Jeová, nosso pai é Abraão, nós não somos nascidos de prostituição, nós somos filhos de Deus. E veio Jesus e disse: vocês são filhos do diabo. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês poderiam me amar, porque esse Deus a quem vocês estão a dizer que é o vosso pai, também é meu pai. Então, como vosso irmão, vocês me amariam. Esse Deus que vocês estão a dizer que é vosso pai, é o que me enviou. Então, vocês poderiam me amar. Ok? Ai, nosso pai Abraão e não sei quem falou com Deus e viu Deus e papapá, papapá, papapá. Aí é, vosso pai Abraão não andou como vocês andam. Se vocês fossem filhos de Abraão, na verdade, vocês viveriam a vida que Abraão viveu. Abraão viveu obedecendo a Deus, mas vocês são rebeldes, desobedientes, pecadores, obstinados. Tudo isso são vocês. Então, vocês não são filhos de Abraão, não. Vocês são filhos do diabo. A história se repete, né? Vocês estão a ver a repetição dos fatos. Agradeço no Santo Espírito. Vocês estão a ver a repetição dos fatos. Os fatos estão a se repetir. Tudo se repetiu. As coisas se repetiram. Ontem foram os israelitas e hoje são os gentios. A igreja dizendo que eles são de Deus, mas nada de Deus neles. Hã? Como é que é? Então, para estes, o salário é o pecado. É a morte, porque são pecadores. A morte é condenação e é eterna. Infelizmente, tu vives 80 anos pecando para ir viver eternamente sofrendo. Tu vives 80 anos em desobediência à palavra, com alegrias na carne, para você viver eternamente no castigo eterno, no fogo que não vai apagar nunca. Escolhe agora. Mas se você viver os 80 anos em obediência à palavra de Deus, não importa se é 20, se é 10, se é 1, como diz na minha língua, que o sal pode ficar doce até no fim. Emungozenza kotuka. Estás a ver? Alguém viveu uma vida de pecado toda a sua vida. E no fim da sua vida ele se converte. E ele acha a salvação. Foi salvo. E Deus prometeu não se lembrar dos nossos pecados, que foram perdoados, claro. E Deus prometeu lançar os nossos pecados nas profundezas do mar. Ouviram? Então, creio nisto. Amém? Então, a morte é real, pá. A morte não é brincadeira, não. Ela existe. A morte é real. Mas a cura não te garante escapar da morte, mas sim a justiça, o arrependimento, a fé, a cruz no espaço de Jesus a cada dia. Ok? Estou a falar ser curado e continuar em pecado. Não valeu nada.
Tá bom, então vocês ficam na paz, mas logo estaremos juntos. A semana se foi embora. Já estamos a falar do fim de semana. Tá ligado?